Fala, bebê! Estamos de volta. No bloco passado estávamos falando a respeito da conciliação. Isso mesmo, a respeito do princípio peculiar da conciliação no processo do trabalho. E aí eu te disse, olha, lembrem-se que no rito ordinário a gente tem aqueles 2 momentos específicos, tá? Obrigatoriamente. O magistrado do trabalho, ele tem que observar isso. Logo, quando dá abertura da audiência, ele tem que perguntar, partes querem conciliar? E quando finaliza a instrução, antes de proferir a sentença, ele tem que perguntar, partes querem conciliar? Sob pena de nulidade. Bebê, olha para a telinha, olha a pergunta. Pode celebrar acordo após o trânsito em julgado? Sim. Havíamos comentado isso, tá? Pode na etapa de execução, pode na etapa de recurso, pode. Acordo sempre será possível para encerrar o processo. Amores, acordo extrajudicial, tá? Só para lembrar que fora do âmbito trabalhista, nós temos a possibilidade de celebrar o TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, com o Ministério Público do Trabalho, inclusive tendo força executiva, força liberatória geral, plena, total e irrevogável, e também o termo de acordo no âmbito da CCP. CCP que está prevista nos artigos 625A a 625E da CLT. Se no termo de acordo no âmbito da CCP não existe nenhuma ressalva e o empregador descumprir, assim como um TAC, qual a consequência? A consequência será a de que poderá o empregado, que é credor, executar diretamente na Justiça do Trabalho, executando esses títulos extrajudiciais por meio, através do processo de execução. E isso você aprendeu comigo. Amores, próximo do próximo princípio é o princípio da normatização coletiva. Princípio da normatização coletiva dentro do dissídio coletivo que pode ser instaurado no âmbito do TRT ou mesmo do TST. Deixa eu só subir aqui. Opa, e espera um minutinho. Abre aqui. Pronto. Princípio da, está aqui, normatização coletiva. Amores da minha vida, olha para mim. Nós conversamos sobre isso diversas vezes, tá? Relembrem, princípios é bom porque a gente acaba até relembrando o conteúdo. O que é importante? É importante que vocês se recordem que, presta atenção, a conciliação, eu terei para qualquer etapa, não é? Inclusive judicial ou extrajudicial, não é isso mesmo? É, ok. Todo e qualquer processo, eu também posso ter na vara do trabalho, no TRT, no TST? Não. Por que não? Porque na vara do trabalho, eu só posso ter dissídio individual. No TRT, eu posso ter dissídio individual e coletivo. No TST, eu posso ter dissídio individual e coletivo. No Supremo Tribunal Federal, eu posso ter dissídio individual e coletivo. Mas isso é importante. Na vara do trabalho, eu só posso ter dissídio individual. Na CCP, na Comissão de Conciliação Prévia, que é órgão extrajudicial, eu só posso ter dissídio individual, tá? No TAC, eu tenho dissídio coletivo. Então, amores, preste atenção. A gente passa a falar agora dessa normatização coletiva dentro do processo do trabalho. Não do ponto de vista do direito material, mas sim do ponto de vista do direito processual do trabalho. Para te dizer que o processo do trabalho, ele respeita essa negociação coletiva. Seja ela celebrada pelo TAC, fora do âmbito trabalhista, seja ela efetuada no próprio processo trabalhista, seja ela efetuada fora do âmbito trabalhista, através da sentença do juízo arbitral. Eu tenho arbitragem em sede de direito coletivo? Sim. Lembrem-se que a arbitragem ela é regida pela Lei 9.307 de 1996 e ela pode sim resolver um dissídio coletivo. Claro que as partes devem estar de comum acordo. Sindicatos empregados versus sindicatos empregadores, sindicatos empregados versus uma ou mais empresas. E quando a Justiça do Trabalho, ela vai decidir essa negociação coletiva? Amores, depende do conflito. O conflito ele pode ter
uma natureza econômica ou ele pode ter uma natureza jurídica. Nós conversamos sobre isso. O conflito de natureza econômica é aquele que objetiva criar normas. Nós queremos criar normas por meio do acordo ou da convenção coletiva de trabalho. O conflito de natureza jurídica é aquele que objetiva revisar normas. Eu quero revisar as normas já postas, ou do direito material do trabalho, ou do direito até processual do trabalho, mas eu quero fazer isso por meio da negociação coletiva. Eu quero fazer isso por meio de ACT ou CCT. Aquela norma que ele colocou ali, eu quero revisá-la, tá? Eu quero interpretá-la de modo diferente. O empregador está interpretando de um modo, o empregador do outro. Qual é a interpretação que prevalece sobre o que está posto? Isso se trata de um conflito de natureza jurídica. O de natureza econômica não existe nada. Eu estou criando a norma agora por meio do acordo da Convenção Coletiva de Trabalho. E aí eu recordo que se de comum acordo ambas as partes batem na porta do Poder Judiciário Trabalhista e esse conflito é de natureza econômica, estará sendo criada ali uma sentença, sendo proferida uma sentença de natureza econômica. Artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal de 88. Amores da minha vida, cuidado. Por que cuidado? Apesar da nomenclatura sentença, ela nunca será proferida na vara do trabalho, porque não existe dissídio coletivo sendo julgado na vara do trabalho. Ela será proferida no TRT ou mesmo no TST. Bebê, olha para a tela, vem comigo. Normatização coletiva. Dissídio coletivo, TRT e TST, único da Justiça do Trabalho, ok? ACT e CCT pode dar mais do que o que previsto na Constituição Federal de 88? Sim, claro que pode. Hoje a gente tem até o negociado prevalecendo sobre o legislado. Nós estudamos artigo 611-A da CLT com seus 15 incisos, artigo 611-B da CLT. Existem certos temas, certos direitos trabalhistas que a ACT ou CCT não poderão normatizar, porque eles podem dar mais do que a CF. E podem, inclusive, dar menos do que a CF 88. Mas tem que respeitar o que está no 611-A e o que está no 611-B da CLT, que, inclusive, nós já estudamos. Olha para a telinha. Se o conflito for de natureza econômica, se cria direito. Se o conflito for de natureza jurídica, busca-se a interpretação da norma. De acordo com o artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal de 88, as partes, de comum acordo, instauram um dissídio coletivo e, se de natureza econômica, o judiciário prolatará a sentença normativa. Cuidado, isso cai na sua prova. Amores, próximo princípio que está aparecendo na sua telinha. Força na caneta, vem comigo, hein? É o princípio da simplicidade. Amores da minha vida, olha para mim. Princípio da simplicidade está previsto na sua CLT no artigo 899, ok? O 899 diz assim: os recursos serão interpostos de modo simples. Tudo nosso é bem mais simples que o processo civil. A gente não tem aquela formalidade do processo civil. Tudo aqui é mais simplório, até porque aqui no processo do trabalho, nem sempre, vocês sabem, a parte precisa estar representada pelo causídico, pelo advogado trabalhista. Então pode ser tudo muito mais simples, mais singelo, sem tanta formalidade. Amores da minha vida, olha para a telinha. Princípio da simplicidade decorre da instrumentalidade, da oralidade. É simples, não tem a formalidade do processo civil. Por exemplo, recursos interpostos por simples petição, conforme artigo 899 da CLT. E aí perceba que aqui no processo do trabalho, a gente tem atos que podem ser praticados de modo oral. Eu te mostrei isso. Por exemplo, a propositura da reclamação trabalhista pode ser feita de modo oral. Lembro, artigos 831, 832 da CLT. Inclusive, apesar de ser feita de modo oral, o reclamante tem aquele prazo de 5 dias para reduzir a termo, sob pena de ocorrência da perempção, que é o quê? Arquivamento e ter que aguardar 6 meses para propor nova reclamação trabalhista.
Massa. Existe também a contestação, 847 da CLT, que pode ser proposta, pode ser apresentada de modo oral. Se for feito de modo oral, qual o prazo? 20 minutos, tá? 20 minutos para tudo. Mesmo que você venha a reconvir, ou mesmo a propor uma exceção de suspeição, de impedimento, de incompetência absoluta do juiz, impugnar o valor da causa ou o deferimento da assistência judiciária gratuita. 20 minutos para tudo. Amores, temos também as razões finais, que aqui no processo do trabalho é deferido 10 minutinhos para cada parte. 10 minutinhos para cada parte, 10 minutinhos para o reclamante, 10 minutinhos para a parte reclamada e que podem esses prazos, né, eles podem ser convertidos em memoriais finais. Por falar em parte ser representada por advogado, ou melhor, a desnecessidade dela ser representada por advogado, vamos para o próximo princípio. O próximo princípio que está aparecendo aí na sua telinha é o princípio do ius postulandi. Minha pró, o que diz o princípio do ius postulandi? Amores da minha vida, o princípio do ius postulandi traz algo que é o suprassumo no direito processual do trabalho. E ele está dizendo, olha, as partes, aqui na Justiça do Trabalho, regra geral, elas não precisam estar representadas por advogado. Por quê? Porque elas passam a deter a capacidade postulatória do causídico. Isso está previsto na súmula 425 do TST, tá? Mas, tem exceções? Existem situações nas quais as partes precisarão estar representadas por advogado? Sim, falamos isso por diversas vezes. Quais são essas situações? Aquela regrinha do AMAR, na ação rescisória, no mandado de segurança, na extinta ação cautelar, e agora se for apenas um pleito de tutela provisória da urgência ou mesmo da evidência, ele sozinho, e ainda em procedimento ou em recursos para o Tribunal Superior do Trabalho. Regra do AMAR, ação rescisória, mandado de segurança, ação cautelar e recursos para o TST. Princípio do ius postulandi é um princípio que não cai assim, ó, meu povo, eu vejo a questão da prova, eu sinto assim o cheiro, o gosto, isso não cai, isso despenca, tá? Olha aqui para sua telinha. Princípio do ius postulandi, a parte passa a deter essa capacidade postulatória, tá? Detém a capacidade postulatória, vamos só colocar aqui certinho para você não se confundir, até a fase de recurso para o TRT. Eu vou colocar assim, ó. Detém capacidade postulatória até a fase de recurso para o TRT. Não detendo essa capacidade, porque aí fica mais claro, não corre o risco de você errar. Não detendo essa capacidade quando se tratar, deixa só a pró corrigir aqui, não detendo essa capacidade quando se tratar de recursos para o TST, tá? E processos cíveis. Quem aduz isso? A súmula 425 do TST, o artigo 791 da CLT. A ação rescisória, mandado de segurança, ação cautelar e recurso para o TST. Tem aqui uma perguntinha que eu achei interessante, que é assim, minha pró, e o princípio do ius postulandi ofende o artigo 133 da Constituição Federal de 88, já que o advogado, ele é indispensável à administração da justiça? Amores, o TST entendeu que não, tá? Que pelo fato da verba trabalhista ela deter uma natureza alimentar, que isso não ofende a capacidade postulatória do advogado, tá? Que seria tão somente a dele. Não ofende o que está posto no artigo 133 da Constituição Federal de 88, que diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. Quando a gente estiver ali diante de um advogado atuando na Justiça do Trabalho, por favor, se recordem do direito que esse advogado tem ao recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Honorários esses, ok, que estão previstos no artigo 791-A da CLT. Qual é o mínimo? 5%. Qual é o máximo? 15%. Sobre o quê? Sobre o valor que resultar da liquidação da sentença. Quem vai arbitrar este percentual é o juiz.
Claro que ele vai arbitrar de acordo com a natureza da prestação de serviço do advogado. Uma coisa é Ingrid Gil advogar em São Paulo, outra coisa é Ingrid Gil advogar em Capim Grosso, Bahia. São locais distintos, com poder aquisitivo. Outra coisa é uma petição inicial com 2 laudas, que eu estou pleiteando só o que está na lei. Conforme artigo 133 da CLT, requer o deferimento das férias proporcionais, mas o texto constitucional. Blá, blá, blá. Outra coisa é uma petição inicial de 47 laudas para requerer a decretação da inconstitucionalidade do que está posto no artigo 223G em relação ao dano moral. Não pode ter teto, tá? Não pode ter limite máximo para o juiz do trabalho conceder um dano moral. Ou seja, o juiz vai analisar tudo isso, a atuação do advogado, a natureza da prestação de serviços, do local, da própria demanda e vai arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais. Lembrar que todo e qualquer advogado tem direito ao recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais na Justiça do Trabalho. Ainda que ele advogue em causa própria, ainda que se trate de procurador da Fazenda Pública Nacional e ainda que estejamos em procedimento como a própria reconvenção dentro da contestação. Na reconvenção por si só, ele tem direito aos honorários advocatícios sucumbenciais. Amores, além disso, mesmo que beneficiária da justiça gratuita, a parte terá que pagar os honorários advocatícios sucumbenciais. Inclusive, diz a sua CLT no artigo 791, parágrafo 4º, que se aquele que sucumbiu quanto aos seus pedidos não tem como arcar com o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, que então, para pagamento dos honorários, esse crédito pode ser deduzido dos próprios ali direitos trabalhistas que aquele empregado ou que aquela pessoa tenha a receber no processo trabalhista. A minha pró não tem crédito trabalhista a receber. Se deduz de outro processo que pode ser cível ou trabalhista. Pró, em canto nenhum, não tem nada para receber, maninha. Lembre-se que o advogado poderá requerer a suspensão da exigibilidade do crédito trabalhista pelo prazo de até 2 anos. Bebê, olha para a telinha, só para te recordar, artigo 791-A da CLT. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5%, o máximo de 15%, sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido, ou não sendo possível mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa. Parágrafo 1º fala que os honorários são devidos também nas ações contra a Fazenda Pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato de sua categoria. Parágrafo 2º, ao fixar os honorários, o que o juiz deve observar? O grau do zelo profissional, o lugar de prestação de serviço, a natureza e a importância da causa e, claro, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Na hipótese, diz o parágrafo 3º, de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de sucumbência recíproca, claro que vedada a compensação dos honorários. Não dá para dizer, olha, eu não pago o seu advogado e você não paga o meu quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais. Cada um que pague o seu na medida em que sucumbir e de acordo com o que o juiz fixar de percentual. Amores, parágrafo 4º. Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 2 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. O próprio parágrafo 5º diz que são devidos honorários de sucumbência na reconvenção. Amores meus, me aguardem no último bloco, tratando sobre princípios peculiares do processo do trabalho.